Olá, tudo bem, minha família? Graças a Deus, estamos ótimos com essa família eterna, essa família maravilhosa, essa família poderosíssima no conhecimento, no entendimento. Graças ao nosso eterno Criador, nós não precisamos mais viver sobre a influência de nenhuma religião, nenhuma denominação, nada que venha de ismo. Nós não precisamos disso. Uma das perguntas, meus queridos, que mais as pessoas me fazem, as pessoas que vêm conversar comigo, que a gente congrega como igreja e não congrega na igreja, uma das perguntas que mais as pessoas me fazem, eles perguntam como que era o poder romano na época de Jesus. Por que Jesus foi rejeitado pelos judeus, né? Por que tanta coisa aconteceu com Jesus até ser levado à traição? Jesus foi traído por 30 moedas de prata e um dos motivos, não é, da traição foi que Jesus não quis se envolver com a política romana a ponto de querer derrotar os romanos, instituir um novo governo. Na verdade, não foi esse o motivo da vinda dele, né? A vinda dele, ele falou: eu vim somente para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por que ele veio justamente para os judeus? Porque eram os judeus que viviam sobre, ou sob, S-O-B, mudo, não sobre, sob a tutela da lei judaica. Então, o poder romano, ele era constituído o seguinte: quando Augusto assumiu o poder, não é, como imperador romano, o costume daquela época, naquelas partes do império onde houvesse palavra difícil, inquietude, né, civil ou ameaça de invasão, era feita uma coisa que muita gente não sabe. O imperador romano, ele deveria governar diretamente por meio, não é, de seus comandantes ali. E esses comandantes, eles eram comandantes de exércitos, não é? Então o imperador, ele tinha o comando exclusivo desse exército. Os comandantes, ou os chamados legados, não é? Eles permaneciam no cargo durante períodos, na época, né, de 5 anos, não é? Durante os quais governavam a região que lhes eram designada. Quando você observa, cadê minha Bíblia, minha Bíblia, minha Bíblia? Quando você observa Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, você vai ver isso, que ali eram os comandantes que eram designados, eles então governavam. Então aqui em Lucas capítulo 2, nós vemos o que? O legado de Cirênio. De Cirênio. No caso de áreas, muitas vezes quando eram áreas menores, não é? Eram nomeados procuradores que eram subordinados, não é, aos legados. Por exemplo, a província da Síria
que incluía a Judéia. Essa província, ela ficava, por exemplo, na fronteira, não é, do império, e apresentava considerável inquietude, misericórdia, que palavra difícil, e por essa razão era governada por um legado. Então o que nós observamos? As províncias, quando estavam estáveis, né, eram governadas por um precônsul nomeado pelo Senado romano. As províncias que estavam estável era governada por um precônsul nomeado pelo Senado. E às vezes, não era regra, era exceção, às vezes era permitido que reis vassalos, procure entender o que é vassalo, governassem com a condição de que seguissem, não é, a política romana e fossem também leais ao imperador, que no caso, na época, era Herodes o Grande, que governou como um rei vassalo do ano 40 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Então, com a morte desse Herodes o Grande, o seu reino foi dividido. Lembra de Salomão? Que depois da morte de Salomão o reino foi dividido também. Então, esse rei, quando morreu, Herodes, então o reino foi dividido entre os seus filhos. Mas quando ficou evidente que Arquelau, que era rei de Samaria, Judéia e Idumeia, era ineficaz, ele foi substituído pelo procurador romano chamado Pôncio Pilatos. Então era dessa forma que funcionava, né, o poder romano. Tinha ali, em primeiro lugar, o imperador, que era um imperador, também imperador, chamado de César, né? Depois tinha as questões de estados, que eram governados pelo Senado e pelos magistrados quando era questão de estado. Quem decidia era o Senado e os magistrados. Depois tinha o governo, né, regional. Isso tudo era como o poder romano imperava e governava. Então, depois que tinha o Senado e os magistrados, tinha ali o governo regional. E o governo regional, quem era o governo regional? Eram os comandantes de exército ou os chamados legados. E depois desse governo regional, tinha também o governo, né, local, né, por intermédio de um procurador, era instituído o governo local, que aí tinha o procurador, tinha também o governo do estado, tinha um rei, que no caso era o vassalo, e tinha o legado. Então, era assim que funcionava o governo romano. Lembra que Jesus, ele se apresentou, ele foi, na verdade, apresentado a Pilatos, e Pilatos mandou para Herodes, depois Herodes manda para Pilatos outra vez. Aquilo ali era uma forma de como governava os governos ali do poder romano. Só para você ter uma ideia, tudo isso funcionava de acordo com a legislação deles. O imperador, né, os reis, os vassalos
e assim sucessivamente. Tchau, Deus abençoe.